A paz do Senhor Jesus, chegamos hoje à oitava lição do quarto trimestre de 2020. Nessa feita, nós estamos estudando acerca da fragilidade humana e da soberania divina. Também estamos falando acerca do sofrimento e da restauração de Jó. A lição de hoje, a lição de número 8, vai nos falar sobre a teologia de Zofar. E a pergunta que o tema nos mostra é: o justo não passa por tribulação? É isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender se o justo passa ou não passa por tribulação. Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu sou Edivan Campos, sou superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui de Marília, congrego na Igreja Sede, Assembleia de Deus, e congrego com o nosso pastor-presidente, pastor Elande Mariano. E temos a alegria aqui de compartilhar um conhecimento sobre a Escola Bíblica Dominical para você. Se você quiser receber os nossos slides, aqui embaixo na descrição tem um link, o primeiro link. É só você clicar no link e lá você vai ser direcionado a colocar o seu nome e seu e-mail. Depois é importante que você confirme o seu e-mail e logo após isso, todos os nossos slides vai estar disponível para você utilizar da forma que for melhor e necessária para a sua aula. Bom, eu quero aqui também mandar aqui um abraço para o presbítero Eduardo Silva, da Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga. Deus abençoe, companheiro, e Deus abençoe a sua vida. Também os irmãos de Cabo de Santo Agostinho. Eu prometi mandar a paz para os irmãos, que é o pastor Marconi, o presbítero Alessandro, e aqui tem o auxiliar Eliseu. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, dos irmãos aí de Pernambuco. Então, vamos à lição de número 8. A lição de número 8 vai nos falar sobre a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É uma pergunta ao nosso coração. Será que ele passa? Será que ele não passa por tribulação? O nosso textual está assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, o verso 18. Aqui quem está falando é Zofar. E aqui, para você entender um pouco melhor, e terás confiança, porque haverá esperança, que cavarás ao teu redor, olharás em volta e repousarás seguro. Aqui dá a expressão de cerca. Zofar está dizendo para Jó: Jó, não era para acontecer tudo isso com você se você fosse justo. Haveria uma cerca em volta da sua casa. Lembra lá, nas primeiras aulas, que Satanás rodeava em volta da propriedade de Jó? Satanás fala para Deus que ali havia uma cerca, que Deus tinha cercado a casa de Jó, e por isso ele não poderia entrar. E é isso que Zofar agora vai atacar Jó. Só para a gente lembrar aqui, esse é um dos piores aqui amigos de Jó a falar. A gente vai entender isso nesta lição. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então nós vamos olhar aqui que o justo, às vezes estando com a sua casa cercada, em oração, é o que está dizendo o nosso textual, que a casa pode estar cercada, pode haver oração, pode haver aqui um andar reto, sincero, o justo também passa por tribulação. Não há uma garantia para nós que a gente não passará ou não passaremos por tribulação. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui 2 discursos de Zofar, do capítulo 11, do verso 1 ao 10, e depois do capítulo 20, do 1 ao 10. Eu quero que você entenda, se você está chegando nessa lição agora e não acompanhou as outras, que Zofar aparece no capítulo 2, no verso 11 de Jó. É a primeira vez que Zofar aparece no livro, juntamente com os outros 2 amigos. Já falamos sobre Elifaz e sobre Bildade. A lição de hoje vai falar sobre o Namatita, sobre o Zofar, que veio para condoer-se ou sentir a dor de Jó e também consolá-lo. Mas a gente vê que não foi isso que eles fizeram. E aqui eu coloquei quem era Zofar. O seu nome no hebraico significa peludo ou áspero, mas aqui puxado para áspero. E não tem uma definição certa, tá? A maioria dos teólogos ainda não chegaram numa definição certa. Então, eu acredito que pode ser áspero. Então, nós temos aqui que Zofar era namatita, palavra que deriva do nome Namá, cujo significado é agradável, doce, e é o nome de uma descendente de Caim, filha de Lameque e Zila, a irmã de Tubal-Caim. Eu coloquei 3 referências para você ver aonde aparecem essas descendências. Nós temos em Gênesis,
capítulo 4, do verso 19 ao 22, que ali também é uma irmã de Tubal-Caim, ou seja, era filha de Lameque. Então, nós vamos entender aqui que aqui tem aqui a expressão sobre os namatitas. Depois, em Gênesis 36, e o verso 14, nós vamos ter a expressão sobre Zefo, tá bom? E pode ser que seja aqui a origem. E depois nós temos no 15, o verso 41 também, a descendência dos namatitas. Só para a gente entender isso, não dá para definir nem o nome e nem o lugar e a origem certa dele. Eu coloquei para você entender, pode ser da onde ele veio de alguma dessas áreas, mas não dá ao certo para entender certinho de onde ele veio, mas eu coloquei de propósito para você entender que pode ser alguma dessas referências. O significado desse nome condiz com a sua personalidade, pois era o pior de todos, ou seja, áspero, né? Ele era um extremista. Os outros ainda começam devagar, o primeiro, que é o Elifaz, e vai esquentando a conversa. O outro começa um pouco mais forte, mais com cuidado. E agora nós temos o extremista. Ele já vai logo atacar Jó. Eu coloquei para vocês entenderem aqui o terceiro ciclo dos diálogos, que está dizendo aqui que Zofar vai falar do capítulo 11 e Jó vai responder 12 e 14. Zofar vai falar sobre o capítulo 20 e Jó vai responder aqui no capítulo 21. E eu coloquei aqui interrogações, eu já até coloquei nos outros slides de propósito para você entender, que nós temos aqui uma forte indicação que há um terceiro discurso de Zofar no capítulo 27, do verso 13 ao 23, e Jó responde no capítulo 28, 31. Eu quero deixar bem claro que eu não estou afirmando, assim como eu não afirmei o nome e nem a região, mas eu quero dar um ponto de vista para você, porque os dois primeiros amigos discursaram 3 vezes. E é interessante que é atribuído a Zofar capítulo 27, do verso 13 ao 23. Se você olhar o que está escrito, realmente, às vezes, condiz com a continuação do seu diálogo. Não é aqui uma afirmativa que Zofar falou, mas é um ponto de vista a mais para somar para você entender isso aqui. Bom, nós temos aqui, então, os discursos de Zofar. No primeiro discurso, ele ataca Jó com palavras furiosas, sarcásticas, procurando repreendê-lo. No segundo discurso, é pior que o primeiro discurso, porque a mente está enfurecida, ele está bravo mesmo, está enfurecido, porque o Jó, no seu discurso, na aula passada que nós apresentamos Jó 19, realmente ele vai aqui falar aqui de forma maravilhosa sobre a justificação, e depois aqui nós temos o terceiro discurso, que pode ser aqui de Zofar, e para Zofar já encontrava-se em dívida e teria que prestar conta, teria que pagar. Aqui é Jó 27:13. Eu pus uma observação que há controvérsia em relação ao terceiro discurso, pois algumas teorias atribuem a Zofar, enquanto outras ao próprio Jó. Nós temos aqui, então, o ponto central que diz que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A nossa introdução está assim: Zofar traz o mesmo pensamento de Bildade ele faz. O justo não passa por tribulação. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e o aconselha a voltar-se para Deus. Eu coloquei o ponto principal, porque se você entender isso aqui, você vai entender todo o discurso de Zofar. Está em Jó, no capítulo 11, no verso 4. Pois tu dissestes, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. É a base do discurso de Zofar, capítulo 11, verso 4. Na realidade, Jó nunca falou que tinha uma doutrina. Jó defendia ali que ele estava passando aquilo sem causa, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas Zofar entendeu que Jó fez uma doutrina, e essa doutrina aqui, aos olhos de Jó, era pura. Mas agora Zofar, pegando as palavras de Jó, ele vai dizer que não tem cabimento alguém passar pelo que Jó estava passando sendo justo, sendo reto e sendo sincero. Então, essa é a pergunta da nossa lição: o justo passa por tribulação? É aí que nós vamos desenvolver esse assunto maravilhoso. Bom, nós temos aqui no tópico 1, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Então, aqui nós temos aqui a expressão Deus grande e sábio. Nós vamos entender o que Zofar pensava. Zofar faz a comparação da sua teologia
com a verdade absoluta de Deus. É por isso que nós vamos entender Deus repreendendo os amigos de Jó no final. Principalmente esse que precisou da oração de Jó, assim como os outros, mas esse daqui estava decidido, que ele tinha certeza do que como Deus pensava. Então nós temos aqui, ele faz uma comparação com a sua teologia, que é a verdade absoluta de Deus, e Jó estava passando pelo julgamento de Deus, segundo a teoria, os bons não passaria por tribulação. Então essa palavra que Zofar está dizendo está na mente do crente até hoje. Parece que Zofar está falando até hoje. Poxa vida, você faz tudo certinho, você dizima e está passando por tribulação financeira. Você, às vezes, ensina sobre casamento e está passando por tribulação no seu casamento. Você sempre aí teve um ministério abençoado, mas está passando por tribulação no seu ministério, uma perseguição, alguma coisa. Então, larga isso. Para que manter isso até o final? Para que manter esse pensamento? Alguma coisa está acontecendo. Então, nós observamos que aqui, essa teoria está no nosso meio até hoje. Nós temos algumas denominações que falam que o crente não passa por essa tribulação, que o crente não sofre, que o crente não passa por tribulação. E nós estamos aí com uma teologia infiltrada no nosso meio hoje, que é dos coaches. Nós temos agora muitos pastores que aplicam isso, que como se fosse a verdade absoluta, que agora você pode, você consegue, e uma pessoa que não consegue sofre por não conseguir, por às vezes passar por tribulação. Não tenho nada contra quem faz esse trabalho, mas nós temos que entender que Bíblia é Bíblia e coach é coach. Agora, não sei se dá para misturar alguma coisa aí, mas nós temos que tentar entender que o justo passa por tribulação. Então, nós vamos entender aqui sobre as 3 teorias, para você lembrar. Temos a teoria de Elifaz, que ele falava assim, que há um resultado. A pessoa planta e ela colhe coisas boas, se ela plantar coisas boas. Plantar coisas más, ela colhe coisas más. Aqui no slide eu coloquei, as ações são boas, mas a pessoa pode colher coisas más? Na cabeça de Elifaz, não. Depois, Bildade vai falar que existe uma dívida, existe um estado, porque os filhos de Jó foram lançados no lugar que eles mereciam e que serviriam de exemplo para Jó. Então, agora Jó, ele estava agora a ponto de ser lançado para o lugar ruim ou voltar para o lugar bom. Então, Bildade vai falar que o estado de Jó é porque ele é ímpio. Elifaz vai dizer que Jó está colhendo o que ele planta. E agora Zofar vai dizer, a teologia de Zofar vai dizer que Jó está em dívida, que está devendo e tem que pagar. Que Jó está em dívida com Deus e o seu pecado trouxe grande dívida diante de Deus e agora Jó está devendo e está sendo cobrado por Deus. Bom, é muito pesado isso, mas Jó faz uma comparação aqui, Zofar faz uma comparação de Jó com um animal irracional. Eu coloquei aqui para você entender que Zofar vai dizer assim: o homem que tem entendimento se tornará prudente, mas aquele que é como um asno selvagem, no seu coração, isto é, o sentido do homem, segundo esse texto, o significado é o seguinte: o homem de bom senso, se algum momento transgredir, aprenderá com isso. Mas o homem de mente bruta, inculto e refletido, mergulhará ainda mais fundo na iniquidade. Para Zofar, Jó era tagarela, usava palavras exageradas e tinha uma justiça, uma doutrina própria. Então, para Zofar, Jó era como um animal, como um asno mesmo, um burro, para você entender, porque Jó estava passando por tudo aquilo e não aprendia. Jó ainda tinha uma posição, Jó ainda tinha dentro dele um orgulho, uma doutrina que Jó tinha criado, que ele estava passando ali, e na cabeça dos amigos, Jó não poderia passar por aquilo se estivesse certo, se ele fosse reto, se ele fosse íntegro, se ele orasse. É isso que nós vamos começar a entender, a desenvolver agora o assunto. Então, aqui, no tópico 1, aqui no parágrafo 2, nós temos aqui o seguinte tema. Deus não é indiferente à ação do ímpio? Zofar acreditava que Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. Também responsabilizava Jó por uma doutrina própria, mas este desconhece esse princípio e reconhece ser um pecador. Na lição passada nós falamos bastante disso, que Jó realmente ele entende que ele não é puro,
que ele precisa de um justificador, que ele não é nada disso. Seu desejo, o desejo de Zofar era que Deus mostrasse a verdade para Jó. E assim evidenciar que estava certo em sua teologia. Ele estava batendo o pé, ele era extremista, ele estava dizendo que tinha certeza ali que Jó tinha culpa, que Jó, naquela situação, estava devendo, tinha que pagar, e que Jó estava se declarando ali puro. E não era isso que Jó estava se declarando. Aqui no ponto 3, nós temos aqui o tolo se passando por sábio. E aqui é uma resposta de Jó. Esta resposta de Jó está no capítulo 12. E o Jó vai ser bem sarcástico, agora bem irônico, vai dizer que eles são a sabedoria dos povos, amigos. E quando eles morrerem, a sabedoria iria embora com eles. No caso, Zofar queria se passar pela própria sabedoria de Deus, aqui para a gente entender. Por que Jó está dizendo isso como resposta ao amigo extremista, ao Zofar? Porque eles estavam achando que eles tinham a sabedoria da época, que eles sabiam tudo, e estavam se passando no lugar de Deus, acusando Jó. Eles estavam dando ali para Jó a sentença que Jó merecia. E Jó vai dizer, olha, vocês são a sabedoria do povo. Quando vocês morrerem, a sabedoria vai acabar. A sabedoria está em todos, está em vocês. E agora o Jó vai pegar pesado no capítulo 13, vai dizer, então Jó o chama de forjadores, mentirosos, médicos sem valor. Então nós temos que entender que naquela época era difícil de entender o que a gente entende hoje. A gente entende que hoje o justo passa por tribulação, é bem claro aos nossos olhos. Mas Jó vai dizer que aquilo é uma doutrina de forjadores, de enganadores, que a pessoa estando certa, ela não passa por tribulação. Isso é uma doutrina do mal, chama eles de mentirosos e médicos sem valor, porque eles foram ali para curar as feridas de Jó com o conselho, para se condoer, para falar, para consolar. E tudo aquilo que eles falaram não valeu-se de nada. Ou seja, quando uma pessoa precisa de ajuda, ela não precisa agora de um ponto teológico, desculpe a minha expressão, para a gente tentar achar por que ela está passando por aquilo. Ela está passando por aquilo e nós temos que ajudar, condoer-se. Eu já vi gente falando assim, olha, ninguém mandou aquela pessoa ter 4 filhos, então agora ela que cuida dos filhos, ela que passa necessidade com os filhos. Já ouvi gente dizer isso, julgando a pessoa. Mas a gente não sabe por que ela teve esses 4 filhos, se foi uma necessidade ali de não ter dinheiro para se preservar. E a pessoa, ela julga antes de ajudar. Ah, não, mas esse mendigo aí, ele é forte, ele pode trabalhar, mas a gente não sabe a história. E agora, isso fica muito pesado para o crente, porque às vezes o crente estando certo, e preste bem atenção no que eu vou dizer, dentro das igrejas, existem pessoas que têm um destaque, são bem financeiramente, se destacam no ministério e recebem um tipo de tratamento. Mas quando acontece uma fatalidade, a pessoa fica sem dinheiro, perde suas posses, alguns ali dentro da igreja mudam o seu jeito com o irmão ou com a irmã. E isso vem desse pensamento. E Jó vai dizer que eles são médicos sem valores, porque quem tem uma palavra de conforto, quem ajuda, não mede a quem como Jesus fez. E aqui o texto vai dizer que Jó está falando que eles são tolos. Eles são tolos, estão querendo se passar por sábios. E aqui eu coloquei 2 Coríntios capítulo 6, versos 7 e 10, que Paulo vai deixar bem claro para nós que o justo passa por tribulação, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita ou à esquerda, por honra e por desonra. Olha, o crente pode ser desonrado por infâmia, olha isso, e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Essa era a cabeça de Paulo. Se você olhar a carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer muito bem que ele sabe estar em todas as posições da vida, na bonança ou quando estiver faltando. Então, vamos deixar bem claro. Quando alguém passa por uma tribulação, não é hora de acusar. É hora da gente tentar entender como ajudar e não entender o porquê daquela causa.
porque o Jó, que tinha ali aquele relacionamento com Deus, não estava entendendo aquilo. Os amigos que não tinham comunhão com Deus, eles também não estavam entendendo, estavam querendo mostrar sabedoria para mostrar para Jó por que ele estava passando por aquilo. Então, mesmo o crente e o não crente, não tem resposta às vezes pelo justo passar por tribulação. Nós temos aqui, no ponto de número 2, a conversão como resposta à aflição. Nós temos aqui uma purificação moral aqui apresentada por Zofar, que havia um rito, uma conduta reta, oração e renúncia ao pecado. E isso daqui era um ritual aqui, uma base de purificação moral para que se cumprisse as coisas boas aqui na vida do justo. Então, é uma teologia de moralismo, e então você tem essa teologia de moralismo, as obras, elas entram no lugar aqui do bem salvífico da graça. Então, nós começamos a entender que esse simples ritual traz ao homem aqui a segurança de não passar pelo que Jó estava passando. Uma conduta reta. Eram as coisas que Jó fazia de onde ele estava acusado. Ele era reto, ele era sincero, não se desviava do caminho. O texto fala aqui na parte da oração que ele sacrificava todos os dias a todos os seus filhos, um por um. Ele tinha 7, então todo dia ele levantava de madrugada e ele sacrificava. E renúncia ao pecado, ou seja, ele estava dizendo que Jó tinha um pecado, que Jó se agarrou a um pecado e não queria soltar. E ele foi direto ali com o machado bater em Jó. Esse foi um dos piores amigos de Jó, foi um extremista aqui. E depois nós temos aqui, para Zofar, a prática do legalismo religioso. Resultaria na solução dos conflitos de Jó e o ritual traria para Jó. Primeiro, levantarás limpo, ou levantarás aqui o teu rosto. Olha o que ele está dizendo. Se você fizer isso que eu estou falando, é um método e isso vai dar certo. Então, se você fizer isso, se você fizer esse passo a passo, vai dar certo. Ele vai dizer, levantarás limpo, estarás seguros e não temerás, esquecerá do seu sofrimento, tua vida será mais clara como o meio-dia e ninguém te espantará. Olha que ele está prometendo para Jó, se Jó fizesse tudo aquilo, e parecia que Jó não fazia isso. Olha que interessante. E nós temos aqui dizendo que agora Jó se levantaria sem mácula, né? Ou Jó se levantaria limpo diante de Deus. Se Jó fizesse isso, Jó fazia isso. E estarás seguro e não temerás. Jó estava seguro na sua fazenda. Ele não tinha ali uma falsa segurança. Deus protegia a fazenda de Jó. Esquecerás do seu sofrimento. Aqui no caso aqui, como as águas que passaram. Olha a falta de sensibilidade de Zofar. Por que eu estou dizendo isso? Como é que ele queria que Jó esquecesse todos os seus filhos que morreram ali? Como é que ele queria que Jó esquecesse de todos os seus funcionários que Jó também amava? Como a água que passou a água, daqui a pouco você começa de novo. As coisas vão ficar claras como meio-dia. E Jó sofria ali pavores ali, não conseguia dormir, e ninguém te espantará. Então, o que é um legalismo? É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor da salvação divina. Então, a pessoa tem uma vida e, às vezes, ele tem um método de viver, um modo de viver, e isso dá certo na vida dele. Então, ele quer pegar o que ele vive e aplicar na vida do outro quando tudo vai bem. E não é assim que funciona. Para cada um, Deus tem um método, Deus tem um modo, Deus tem um jeito, Deus trabalha de uma forma diferente. Para alguns ele manda o vento, para alguns ele manda o fogo, para alguns ele manda a água, para alguns ele manda uma voz, para alguns ele manda uma coisa diferente. Então a gente não entende Deus na sua totalidade. Se a gente entendesse Deus, a gente era Deus. Não existe aqui uma forma, um legalismo religioso. Não há um ritual. Nós temos aí alguma tradição em alguma igreja, a gente sabe qual é. Se você fizer ali uma reza ali com tudo aquilo, já valeu.
Se você faz aquela reza, se você confessa, você está purificado. Isso é um ritual. E a gente sabe que não dá certo isso. A gente sabe que aquele ritual não vai levar a lugar nenhum. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que a única forma não é o ritual, mas é através do sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Mas então ele está dando ali um ritual para Jó fazer, para dar certo. E se Jó entra nessa de fazer isso, ele está entregando ali tudo o que ele constrói com Deus, a sua fala, o seu jeito. E Jó, então, ele acreditaria que um ritual era melhor do que uma vida reta. Olha que interessante. Nós temos aqui no subtópico aqui 2, no parágrafo, no subtópico 2 aqui, do capítulo 2, é possível negociar com Deus? Mesmo Zofar aplicando a sua teologia e sendo muito duro em suas palavras, o patriarca se mantém reto e íntegro diante de Deus. Ele acreditava que ele estava passando aquilo, mesmo sem entendimento, mesmo sem saber por quê, ele acreditava que Deus tinha ali o seu dedo na história. Hoje nós vemos a visão no céu, vemos a visão na terra, vemos como tudo acontece ali. Mas Jó não. Mas Jó acreditava que não era uma necessidade de negociar com Deus para sair daquele sofrimento. Porque tem pessoas que às vezes quando estão no sofrimento, ela blasfema contra Deus, ela murmura contra Deus. Jó não faz isso. Jó fala dele, mas ele sabe que Deus, ele tem um dedo na história e que Deus está agindo. Então, mesmo com esse ritual que Zofar apresenta, o Jó se mantém reto e íntegro diante de Deus. Nós temos aqui a conversão, aqui, né? No caso, que é uma resposta à aflição. Aqui nós vamos ter o discurso agora de Jó, no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14. E eu coloquei para você entender isso daqui, porque isso daqui é a visão dos amigos de Jó, principalmente de Zofar. A angústia de Jó. Os capítulos 12, 13 e 14 nos mostra que Jó, mesmo na sua angústia, não cede à pressão dos amigos. Mas a gente tem que entender aqui que Jó, ele vai entender aqui que há um sofrimento. Jó, ele está entendendo aqui que há uma forma de sofrer. Ele está cansado, está sofrendo, está sendo acusado, mas olha a visão que tem. Na primeira árvore aqui, a gente vê a forma que os amigos estavam vendo. Estava vendo uma árvore. E Jó vai dizer que essa árvore, no capítulo 14, mesmo sendo arrancado, o seu tronco ali tirado, no caso, ou o seu tronco que ficasse podre, depende aí do que você lê, da tradução, mas esse tronco ainda ruim, ao cheiro das águas, ele iria crescer. E olha que interessante, iria crescer por quê? Por causa da raiz. E nós temos que entender que os amigos estavam olhando a árvore cortada, arrancada, e aí Jó vai dizer, mas a árvore não é como o homem não é como a árvore. Porque a árvore agora arrancada, quando vem o cheiro das águas, se a sua raiz estiver lá, essa árvore vai crescer. Essa árvore, ela vai ter vida de novo. E olha que interessante, Jó está dizendo para os amigos que não estão entendendo o que ele está falando. Vocês estão olhando agora o tronco cortado, o tronco sem vida. Eu tenho o pensamento, e eu vi a maioria agora dos teólogos dizer também, que Jó, às vezes, nessa parte aqui, ele está bem abatido, ele não acreditaria agora numa restauração física, familiar, da sua fazenda. Jó acreditava numa restauração, sim, nesse ponto, mas eterna. Coloquei aqui, o homem pode ainda mais reivindicar uma vida pacífica, uma vez que quando separado dela pela morte, ele nunca mais retorna. Isso não nega uma vida futura, mas um retorno à condição atual de vida. Jó claramente espera um estado de futuro. Ainda assim, é apenas uma esperança vaga e trêmula, não uma garantia, com exceção de um vislumbre brilhante em Jó 19, 25, na lição passada. A revelação do Evangelho foi necessária para transformar temores, esperanças e vislumbres em certezas claras e definidas. Então, hoje a gente sabe o que Jó tinha dúvida, mas ele cria, ele estava pensando, ele tinha um pensamento. Hoje nós temos aí
né? A teologia paulina que nos fala sobre a salvação, Jesus nos garantindo a salvação, mas Jó ali, ele acreditava que mesmo a vida dele sendo arrancada, poderia ser que a árvore crescia, mas poderia ser que naquele momento ele não aparecia novamente. Mas ele tinha certeza que o Redentor dele iria se levantar. Ele tinha certeza que Deus tinha para ele alguma coisa. Então, os amigos olharam as árvores, mas não olharam a raiz. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você já passou, mas as pessoas estão observando a situação da árvore. Mas o mais importante para a sua vida é a sua raiz com Deus. Ninguém tira a sua raiz com Deus. Quiseram tirar a raiz de José, quiseram tirar a raiz de Davi, quiseram tirar vários tipos de raiz na Bíblia, de várias pessoas. Por ora, pareciam como essa árvore, mas Deus, o nosso Deus, ele enxergando que ainda tinha raiz, ele fez florescer. É por isso que nós temos uma promessa também vindoura. Às vezes alguém do nosso meio serviu a Deus a vida toda e morre de câncer, mas a raiz dele promete para ele que ele vai ter um corpo restaurado. Ele vai ter ali um corpo glorificado, onde não haverá mais doenças. A gente entende que às vezes nós não temos uma mansão aqui na terra, mas no céu nós teremos uma mansão, porque isso são coisas vindouras. E Jó acreditava, no meio daquela angústia, no meio daquele sofrimento, que Deus esperava ele ainda com uma coisa vindoura, com alguma coisa que, se ele mantesse essa raiz com Deus, não entrando no ritual, como o Zofar estava dizendo, alguma coisa Deus tinha para ele no futuro. Mesmo que Deus não restaurasse as coisas dele na terra, porque a maioria dos nossos filhos que Deus tirou, que Deus vai dar, né? A gente não sabe o que Jó passou no meio do caminho. E se Jó, vou deixar bem claro, não tivesse as coisas de volta, o Jó acreditaria, as coisas terrenas, o Jó acreditava que Deus tinha algo para ele, de uma forma divina. Bom, nós temos aqui então, no subtópico 3, Deus julga e castiga os pecadores. Zofar, então, ele perde grandemente aí nesse debate com Jó. Ele não vai repetir agora muitas coisas, né? Porque perdeu um pouco o argumento, mas ele já vai aí, de novo, colocar a sua posição. Zofar não conseguiu persuadir Jó com a sua teologia. Agora, então, considera o ímpio. Faz comparação entre o deleite do ímpio com uma comida envenenada, afirmando que a prosperidade poderia até saciar, mas traria uma digestão trágica, ou seja, o Jó, ele não poderia comer aquela comida ou viver aquela vida que ele estava vivendo, de fazenda, de propriedades, de uma família abençoada. Era uma comida que fez ali uma má digestão para ele como um veneno. E agora o Jó, ele estava tendo ali uma digestão do que ele estava fazendo, sendo um homem pecador, aquilo era consequência do que ele estava devendo. Jó estava saciado pelos seus bens e não poderia ter aquilo por muito tempo. E agora estava sofrendo uma dura digestão. E agora o Zofar, ele vai tomar o lugar de Deus e vai dizer aqui, em Jó 20, no verso 28 e 29, que Jó era ladrão. O Jó foi acusado de todas as coisas que a gente pensar. Foi acusado sexualmente, foi acusado que agora estava roubando. O Jó foi, por todos os amigos ali, sabatinado mesmo. Ele foi ali questionado. Ele estava ali num tribunal feito pelos seus amigos, que foi para condoer-se e consolar. Então, se você ler Jó 28 e 29, o Zofar vai dizer que o Jó tinha aquelas coisas porque ele estava roubando dos empregados, não pagava ali os empregados que devia, roubava de alguma forma daquelas pessoas. E ele estava vivendo à custa dos outros. Por isso que ele tinha o que tinha. E, às vezes, o Zofar olha quando o outro é próspero e ele quer entender por que, que o outro está tendo aquela prosperidade. Tem irmão na igreja que, quando alguém compra um carro, ele fala assim: o que esse irmão está fazendo para comprar um carro novo? Deve estar roubando. E ele não entende que é Deus que está abençoando. Então, para Zofar, Deus estava contra Jó. Olha que interessante. E a sentença já estava definida. Ele estava pagando
o que ele estava devendo. Tudo aquilo que Jó fez de mal, sexualmente, que roubou, que fez as coisas, que tinha feito agora uma doutrina de querer ser um santinho, santarrão, que ele não estava agora em pecado e por isso ele merecia sim fazer aquilo. E esse extremista Zofar, ele dá a sentença para Jó no lugar de Deus. Ele quer que Deus venha e mostre para Jó que ele está errado e ele dá a sentença na frente de Deus. É por isso que Deus agora ele vai trabalhar ali muito forte nos últimos capítulos para esses homens, para perdoar esses homens através da vida de Jó. Nós temos aqui então o Jó aqui diante de um paradoxo, que é o capítulo 3, aqui no parágrafo 2. A tese de Zofar, que os ímpios são sempre punidos, é rebatido por Jó. Por quê? Jó vai dizer assim para Zofar: por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos. Na prosperidade gastam os seus dias e num momento desce a sepultura. Então, o que acontece? O Jó está dizendo para ele assim: vai falar que você nunca viu um ímpio viver uma vida, comer bem, ter as melhores coisas e morrer no seu poder. E depois que o ímpio morre, o seu filho, ele pega aquela herança, continua ímpio e não acontece nada com ele. É a expressão do salmista, no Salmo 73, que ele estava olhando a prosperidade do ímpio. E às vezes, preste bem atenção, às vezes um irmão está passando uma necessidade alimentícia e voltando da igreja, ele passa na frente da casa do ímpio e o ímpio está fazendo churrasco, o ímpio está ali com um som alto, fazendo churrasco, fazendo tudo, não servindo a Deus, com músicas profanas contra Deus. E o crente está passando ali com seus filhos e não tem comida para dar para os seus filhos. E o que nasce no coração desse crente é a seguinte afirmação: Deus, como pode o ímpio fazer isso, comer bem, e eu te servindo, passando por necessidade alimentícia? Olha que interessante. E às vezes, alguém vai dizer que o ímpio, ele nasce aí, ele vive, mas depois ele deixa para os filhos e ele vai vivendo e não acontece nada com ele. Pois bem, acontece. E na visão de Zofar, agora Jó está rebatendo Zofar e dizendo: ô Zofar, e o que você me diz então do ímpio, que vive bem e Deus permite que ele morra? Olha que interessante. Então agora nós temos aqui Jó 21, versos 7, 8 e 13, e vai falar um pouquinho acerca disso, que agora o Jó vai desmoronar toda a tese de Zofar com essas palavras, dizendo para ele: Zofar, se você está falando então que o justo não passa por tribulação, que ele vai ter uma vida aí completa, então me explica por que o ímpio ele tem uma vida aí toda errada e ele chega bem até o final. Não seria a mesma sentença? Se a lei é que o justo não sofre, então o ímpio não poderia agora gozar dos seus bens. No capítulo 3, está dizendo assim: Deus julga e castiga os pecadores, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a toda a esfera da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. A lei da plantação, ela é um dever nosso, plantar. Isso é um dever nosso, porque sabemos que plantamos e colhemos. Mas quando nós entramos nas esferas divinas, ela é inexplicável à mente humana. Nós não entendemos e nem explicamos o caminho soberano do Altíssimo. Se a gente entendesse Deus, a gente era Deus, por isso não entendemos. O próprio Jesus vai deixar bem claro para nós: para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deixa eu explicar isso daqui. Eu me lembro que, em uma certa feita, o pastor Luiz Antônio sofreu aquele acidente de avião. O avião, ele caiu e o pastor Luiz Antônio até tinha
tido uma visão antes sobre o acontecido. Deus mostrou para ele como seria. E aquele avião caiu. E ele era um pastor, uma referência para nós. E ele faleceu. E ali naquele avião tinha justos e tinha ímpios. E o avião, quando ele caiu, todos morreram. Deus poderia ter guardado o pastor? Sim. Mas a gente vai explicar por que Deus permitiu que ele morresse? Não. Porque a gente não tem respostas a algumas coisas. Então, algumas coisas que é aplicada para alguns não será explicada. Aqui Jesus, em Mateus capítulo 5, no verso 45, ele usa a expressão, quando o sol nasce, nasce para todos. Quando a chuva desce, ela cai em todos os telhados. Por quê? Se vem agora um tsunami numa cidade, as casas que estão ali à beira-mar, independente se são de crente ou não, vai ser atingida. Então, nós temos aqui as catástrofes naturais. Nós temos acontecimentos naturais. E, mesmo sendo justo, nós participamos dela. Agora, além das catástrofes que não são naturais, nós temos a soberania e aqui é permissiva de Deus. Deus é soberano e permite algumas coisas na nossa vida. Lembra de Pedro? Jesus não permitiu, porque Pedro não ia aguentar. Agora, de Jó, Deus permitiu, porque Deus conhecia a estrutura de Jó. Então, o sofrimento, vamos deixar bem claro isso, que a verdade vem à tona, ele está proposto a todos nós, mas de uma forma diferente. E às vezes uma coisa que é tão pequenininha para um é grande para o outro ou vice-versa. Então vamos deixar bem claro, o crente passa sim por tribulações. Agora, a diferença é como nós passamos por tribulações. Se nós passamos por ela, nós não podemos permitir que ela entre dentro de nós. Nós passaremos por ela com Deus. E o Jó, a gente vê ele bem cansado aqui nessa lição. Ele realmente estava chacoalhado, mas mesmo assim, a sua mente, ela creu que existia um Redentor vivo. E esse Redentor seria a esperança dele, não apenas um ritual, e suportando as acusações. Então, quando a tribulação vem, ela vem de várias formas, tem a multifaceta para tentar encontrar a gente para nos tirar da direção de Deus. Então, fica bem clara essa lição para nós, que o justo passa por tribulação, mas a sua raiz, o seu pensamento é fundamental no meio da tribulação. Que Deus abençoe a sua vida. E aqui nós temos aqui, acusado de pecado de todas as maneiras, permanece firme e convencido que nada justificava o sofrimento que estava passando. Temos que tomar cuidado em tentar achar causas dos sofrimentos das pessoas. Jó, sem entender o que passava, acreditou e não blasfemou contra o seu Criador. Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber os nossos vídeos de ensino. Também aqui embaixo tem um link para receber os slides. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa aula e que possa ser de bênção na sua vida esse estudo. Deus abençoe.